Você já leu o Salmo 1? Ele fala que o justo é como uma árvore bem plantada, que dá frutos no tempo certo, cujas folhas nunca murcham e tudo que faz prospera. E Jesus, ele nos prometeu cuidar de nós, nos vestir, nos alimentar, assim como os lírios dos campos. Mas se a Bíblia fala de prosperidade, como é que essa tal de teologia de prosperidade pode estar errada ao prometer riqueza e sucesso a todo crente? E é justamente aí que mora o perigo, a sutileza. Essa teologia tem elementos de verdade, assim como toda heresia. Você sabia disso? Olá, questionadores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, vamos conversar sobre o que está por trás dessa teologia de prosperidade, mostrando o que de fato está errado nela e como podemos responder a isso de forma correta, sem consertar uma fé distorcida com a falta de fé. Então já sabe, curta, comente e se inscreva no canal. Agora, bora pro vídeo! A teologia da prosperidade, sim, é muito errada. Inclusive, muitos a chamam de heresia. Mas o grande perigo dela está na sua sutileza. Ela não é como aqueles erros óbvios, como, por exemplo, negar a Trindade ou a divindade de Jesus. É um erro mais escondido. Parece que, em relação a muitas heresias, o problema é o que está sendo dito, certo? Mas na teologia da prosperidade, um dos grandes problemas tem a ver com aquilo que não é dito. Em outras heresias, a negação de uma verdade bíblica é muito clara. Já a teologia da prosperidade pega algo que é verdadeiro, mas o transforma em um problema por conta da ênfase incorreta. E é nesse ponto que a coisa começa a desandar. Vamos entender um pouco desses problemas? O primeiro grande problema, o grande erro dessa teologia da prosperidade é a questão da ênfase. Eles pegam verdades bíblicas, como por exemplo as promessas de um Deus bom, que ama o seu povo, que tem prazer em suprir as nossas necessidades, e dão uma ênfase tão exagerada a isso que distorcem tudo. É impressionante como em muitas igrejas que seguem essa linha fala-se muito sobre prosperar, sobre ser cabeça e não cauda, sobre questão de dinheiro e como isso é constante, sabe? Sempre com a desculpa de avançar a obra. É todo dia uma campanha nova, como por exemplo hoje é o dia do ar-condicionado, amanhã do sol. E são causas até justas, muitas vezes, mas a pressão é constante. O povo já dizima e mesmo assim é campanha o tempo todo. O princípio de um coração generoso, da oferta e do dízimo é bíblico e verdadeiro, ok? E eu acredito de verdade que somos abençoados quando nós contribuímos para o avanço do reino de Deus. Sei que muitos pastores desonestos usam textos como quem dá um copo de água ao profeta receberá galardão de profeta. Ou até as palavras de Paulo, se semeei riquezas espirituais, seria errado colher de vocês riquezas materiais. Sim, Paulo estava dizendo, eu abençoei vocês com o evangelho. Por que seria errado que vocês contribuíssem na minha vida financeira? Eu sei que gente mal intencionada pega esses textos e usa para o mal, mas eles não deixam de ser verdadeiros. As ofertas são bíblicas. O problema, de novo, é a ênfase, é o tempo todo. Tem igreja que prega sobre dízimo todo domingo, em todo culto. Eu creio que a contribuição é bíblica, mas a Bíblia fala tanto assim de contribuição para se pregar sobre isso todo domingo? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Igrejas que pregam todo domingo sobre contribuição podem estar revelando um ídolo no coração, o dinheiro. O segundo problema da teologia da prosperidade é que ela torna a doutrina da prosperidade tão central que se esquecem que crentes também sofrem. Nessa visão, se você não prospera ou está doente, é porque está em pecado ou não tem fé suficiente. Eles até dizem, você pode enfrentar um momento de pobreza ou dificuldade, mas é só momento, é só momentâneo. Mas o que os homens de Deus passaram ali na Bíblia? Uma vida inteira de sofrimento e pobreza? Pois é, como dizer que apóstolos como Paulo, que morreu decapitado e pobre, foram um fracasso aos olhos do mundo ou que estavam em pecado ou eram incrédulos? Seria um absurdo! Mas segundo a teologia da prosperidade, essa é uma dedução lógica sobre o apóstolo Paulo. O sofrimento dos apóstolos foi fundamental para o avanço do evangelho. Eles eram testemunhas da ressurreição. O problema é que os fatos mostravam outra coisa. Eles terminaram pobres e de maneiras horríveis.
Isso foi fundamental para tornar o testemunho deles irrefutável. Paulo, inclusive, dita seus sofrimentos como prova do seu apostolado. Eles perderam tudo, sofreram horrores, morreram pobres. Portanto, Deus teve um propósito no sofrimento daqueles homens, assim como tem na vida de muitos outros crentes. Ouvimos falar de missionários que foram violentados, que tiveram suas famílias mortas, e foi justamente através disso que Deus salvou países inteiros. Sim, Deus prospera seu povo, mas às vezes Ele permite o sofrimento para nos quebrantar e para a salvação de outros. Como Paulo disse, ele pobre, enriquecendo a muitos, morrendo para que os outros vivam. Isso é cristianismo. Você se lembra do Lázaro e do rico? O rico foi para o inferno e Lázaro, crente, passou uma vida inteira de sofrimento, doente, mendigo. Lembra também do jovem que nasceu cego? Perguntaram a Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? E Jesus disse, ninguém, isso só aconteceu para que se manifeste através dele a glória de Deus. Ou seja, sim, Deus usa os sofrimentos da vida do seu povo para glorificar o seu nome. Em Hebreus, temos a lista dos homens que, pela fé, fecharam a boca de leões, mas também de homens que, pela fé, foram comidos por leões. Na Bíblia, temos fé para ressuscitar mortos e também para suportar o luto. A teologia da prosperidade peca por só ter fé para ressuscitar morto. Não tem muita fé para suportar o luto. O terceiro erro da teologia da prosperidade é a famosa ideia de determinar ou decretar. Essa prática prega que a fé não é um pedido a Deus ou uma submissão à sua vontade, mas sim uma ordem, um decreto que o crente fez para que algo aconteça. Segundo essa visão, a fé seria uma força que você libera através das suas palavras, confessando positivamente aquilo que você deseja ver realizando. A argumentação por trás disso é que se a fé é a certeza das coisas que se esperam, então você não deve suplicar a Deus para que Ele faça a sua vontade. Por isso, demonstraria falta de fé. Em vez disso, o ensino é que você deve determinar o que você deseja, pois suas palavras teriam poder de criar a realidade, transformando a esperança em certeza imediata. Essa abordagem muitas vezes se manifesta em afirmações como eu não tenho dor de cabeça ou eu estou curado, mesmo que a realidade física mostre o contrário. O perigo aqui é que isso se assemelha a muito mais um pensamento positivo ou a crenças pagãs sobre o poder da palavra do que a fé bíblica. Isso não é fé genuína, e as implicações dessas práticas são profundas. Quando se prega que determinar é a chave para a cura ou a prosperidade e as coisas não acontecem como esperado, as pessoas são deixadas em uma situação delicada. Se alguém determina a cura de uma enfermidade e a cura não ocorre, o que acontece? A fé bíblica não nega a realidade, ela confia em Deus, apesar da realidade presente, e age de acordo com a sua vontade soberana, não tentando ditar a ele o que ele deve fazer. Quando essa interpretação falha, não é a Bíblia que falhou, mas sim a compreensão e a aplicação de seus princípios. O quarto problema que vemos na teologia da prosperidade é tornar o dinheiro e o sucesso um ídolo, tornar o conforto um ídolo. Quando você dá uma ênfase exagerada a algo, uma ênfase que a Bíblia não dá, você corre o perigo de transformar essa coisa, que até pode ser legítima, em um ídolo. Na teologia da prosperidade, o sucesso, o dinheiro, a saúde se tornam um ídolo. E Jesus? Ele é apenas a ferramenta que te ajuda a conquistar o seu grande ídolo, que é o sucesso. Aqui Jesus não é mais o objetivo. É o sucesso, é o dinheiro, o conforto. Eclesiastes diz que o homem a quem Deus conferiu riquezas e o dom de desfrutá-las, isso é bênção de Deus. Mas é uma maldição quando você usa Jesus apenas para obter sucesso, dinheiro, saúde ou fama. Lembra do povo judeu em uma batalha contra os filisteus em 1 Samuel? Essa história está relatada no capítulo 4. Eles estavam perdendo e se lembraram de Deus. Foram lá, pegaram a arca, que representava Deus naquela época, né? E pensaram, agora Deus está conosco. Trouxeram a arca, arrastaram Deus para a batalha deles. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Eles perderam. Porque para eles, Deus era apenas um plus. Uma coisa que você adiciona para ter vitória nas batalhas. Eles só se lembraram de Deus porque estavam perdendo, mas não se importavam de verdade com Deus. A mensagem da prosperidade não atrai as pessoas com a pregação do evangelho da salvação.
Ela atrai ímpios prometendo o que Satanás prometeu a Jesus: se prostrado ou me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. Mas Jesus chama as pessoas a negarem a si mesmas e tomarem a sua cruz. Se quiser me seguir e não aborrecer pai, mãe, filhos, bens e até a própria vida, você não pode ser meu discípulo. Eu citei aqui 4 problemas da teologia da prosperidade. Me ajudem aqui nos comentários com o que eu não falei, ok? E por fim, outro problema dessa teologia é que ela não afeta os que não creem nela. Como assim? Ficamos tão revoltados com a mentira que nos tornamos apenas reacionários e respondemos à falsa fé com incredulidade. Respondemos às falsas promessas anulando as promessas divinas sobre o fato de que Deus cuida de nós e que Ele supre todas as nossas necessidades. Porque na teologia da prosperidade se fala o tempo todo em vitória. E aí, em reação, a gente responde dizendo que somos derrotados. Não, isso é mentira. A teologia da prosperidade é mentirosa porque ela promete pouco. Nela, você só é vencedor e feliz se tiver dinheiro e tudo ao seu redor estiver perfeito. Na Bíblia, mesmo que a figueira não floresça, os campos não produzam mantimento, tudo ao meu redor seja um deserto, ainda assim, eu me gloriarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Ou, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, como disse o apóstolo Paulo. Seja perigo, espada, fome, privação, sendo entregues como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Portanto, nós cremos sim que Deus abençoa financeiramente. Nós cremos e oramos por isso de todo o coração, para que o Senhor nos abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. Mas também cremos que se Deus não quiser, ou isso não acontecer, a nossa fé vai permanecer intacta. Mas diferentemente do pessoal da prosperidade, somos vencedores até em meio ao fracasso, até na sarjeta como Lázaro, até na cadeia como Paulo, até de cabeça para baixo em uma cruz como Pedro. Portanto, não caia na armadilha de responder à fé distorcida da teologia da prosperidade com a ausência de fé. Não troque o falso triunfalismo deles por um derrotismo sem esperança. E outra coisa importante, não permitam também que a distorção e a avareza dessa teologia de falar o tempo todo de dinheiro se torne uma justificativa para a sua avareza de não contribuir para o avanço do reino de Deus. Não permita que essas falsas promessas te tornem incrédulo para com as promessas de Deus. Obrigada por assistir esse vídeo. Espero que tenha gostado. Não deixe de se inscrever, dar o seu like, comentar e compartilhar, ok? Que Deus te abençoe. Abraços. Tchau, tchau.